Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber. Gente boa, nós estamos aqui em Atibaia, na Palavra da Vida, e daí esse cenário bonito que vocês estão vendo ao fundo aí, não é? Maravilha de Deus, tá bem? Então vamos nessa. Hoje é dia de termos a presença do Theo conosco. Ele é quem vai fazer a leitura dos textos escritos por Lucas e endereçados ao seu amigo Teófilo. E vamos falar das coisas perdidas, ou seja, vamos falar de 3 parábolas contadas por Jesus Cristo para um grupo de publicanos e pecadores que se aproximaram dele enquanto os fariseus e os escribas cochichavam lá entre si a razão pela qual Jesus recebia e comia com pessoas desse tipo. As parábolas das coisas perdidas dizem respeito à ovelha perdida, à moeda perdida e finalmente ao filho perdido. Vamos refletir sobre essas histórias contadas por Jesus. Vamos ouvir primeiramente o Theo, lendo os textos bíblicos das 2 primeiras parábolas, e depois a gente fala um pouco sobre elas, que são finalmente muito parecidas entre si. Então vamos lá, Theo, vamos começar. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa de um pecador perdido que se arrepende do que 99 justos que não precisam se arrepender. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, quando o único pecador se arrepende. Muito bem, Theo. Boa leitura. Vejam que uma grande multidão de judeus acompanhava Jesus, na certeza de que seriam admitidos, sem dúvida nenhuma, no reino de Deus, pelo fato principal do quê? De serem judeus, simples assim. No último estudo, nós vimos que Jesus afirmou, através da parábola da grande ceia, algumas verdades que abalaram as convicções desses, e principalmente entre eles dos fariseus. Mas também, além dos judeus orgulhosos de si, seguiam o Senhor Jesus um outro grupo, formado de publicanos e pecadores, e gentios também, que tinham dúvidas e medo quanto a serem rejeitados nesse mesmo reino, do qual os judeus se orgulhavam tanto. Percebam que as expectativas divergentes nesses 2 grupos existia. Uma revestida de presunção e outra de humildade e submissão. Esse último grupo, diferente do primeiro, queria ouvir e aprender com Jesus e de seus ensinamentos, mantendo, isso sim, uma atitude de esperança no futuro, ainda que contida pelas circunstâncias que viviam.
O primeiro grupo, ao contrário, criticava Jesus por estar próximo, ensinar e até mesmo comer com pessoas do segundo grupo, dos mais humildes. Consideravam um absurdo que Jesus ensinasse gentios, achando que somente eles, judeus, teriam acesso ao reino dos céus. Jesus Cristo, no entanto, afirmava que tinha vindo para doentes e não para sãos, mostrando que quanto mais fora da lei fossem essas pessoas, mais alegria haveria nos céus pelo seu arrependimento e mudança de perspectivas de vida. Essa afirmação vem pela interpretação de duas parábolas muito parecidas entre si, as duas que nós ouvimos o Theo ler. O propósito de ambas as parábolas é mostrar que Deus se alegra e tem prazer na conversão de pecadores, e que nós devemos nos alegrar de igual modo frente a iguais circunstâncias. É o caso daquela ovelha perdida, nem tanto perdida, mas desgarrada, afastada do seu rebanho, como que a busca de novas pastagens e novas aventuras, assim como um pecador que sozinho caminha distante do comando de seu bom pastor. A ovelha é um animal frágil, teimoso, indefeso, míope, que não consegue se defender. E uma ovelha desgarrada, ou seja, longe da sua turma, é mais indefesa de todas as criaturas. Percebam que Jesus conta essa história com argumentos que todos os ouvintes conheciam e poderiam compreender o seu significado, pois o pastoreio era uma tarefa muito popular entre os homens mais simples ali daquela região. Ele conta histórias, comumente ele conta histórias assim como essa, mas ele está falando de coisas espirituais. Quanto à mulher que perde uma moeda e se alegra depois ao encontrá-la, a grande diferença está na proporção da perda e da recuperação. No caso da ovelha é 1 em 100, e no caso da moeda é 1 em 10. Mas em ambos os casos, o que foi perdido foi valorizado. E o que foi perdido, seja a ovelha ou seja a moeda, esse que foi perdido foi procurado pelo seu dono, o seu verdadeiro dono, que se alegra muito e festeja em tê-lo de volta. Finalmente, gente, nós aprendemos que você, sendo crente em Jesus Cristo, não deve fazer acepção de pessoas, como faziam os fariseus, os judeus de uma forma geral, mas especialmente os fariseus. Você não deve lacrar um cara desajustado, um amigo seu, quanto aos seus conceitos de retidão, quanto àquilo que você acha justo. Não deve julgar colegas diferentes, pelo contrário, deve amar pessoas e assim se alegrar quando um amigo parece estar perdido, mas consegue ser achado, ou ele se deixa achar por Deus. Quando isso acontece, junte toda a sua turma e façam uma festa. Alegrem-se, fiquem agradecidos, na certeza de que um milagre aconteceu e um perdido foi achado. Isto é amor e graça que procede de Deus. Essas duas parábolas podem ser resumidas em 3 palavras: perdido, achado e alegria. Nós temos que festejar também por um amigo nosso que se rende a Jesus Cristo. Tá bem assim? Vamos nessa então. Falou, tchau, tchau. Caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber. Vovô Ney, gravei um vídeo, não sei se ficou bom.
Tomara que tenha ficado. Aí quando precisar, pode me chamar, que eu gravo mais. Tô fazendo uma música no final. Eu acho que você vai ver, então vovô. Muito obrigado, o vídeo vai ficar legal.